Olá, pessoal, boa noite. Que a figueira não floresça, fruto na vide. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Continue aqui, chame aí os seus amigos. Bem-vinda, bem-vindo, Charles. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Vou chamar aqui Vou chamar aquela pessoa muito especial, que é um seminarista, que vai estar fazendo comigo essa live. Nós estamos aqui com você. Vai chamando aí os seus amigos para assistir essa live que é especial para você. Eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. No dia de hoje, feriado, dia do comércio. Você trabalhou hoje? Se você trabalhou hoje, serviço essencial é permitido. Deixa eu falar aqui com o seminarista. Ele tem que fazer um pedido aqui para entrar na live. Voltar aqui ao nosso som. Nosso Deus é maravilhoso, né? Nós estamos aqui ainda. Eu sou Norli Carline. Bem-vindo aí, Castelo Forte entrou. Castelo Forte, que é o nome da página aqui do seminarista Michael. Faz o convite, Michael, para eu poder aceitar você. Vou convidar você aqui, ó. Você pode fazer o convite ou eu? Você vai fazer o convite? Consegue entrar aqui comigo agora? Já aceitei, Michael. Bem-vindo, Michael. Oi, Norli. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Jesus. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Vamos lá. Marista. Vai chamando seus amigos. Pessoal que me segue aqui no Instagram. Oi, Célia, boa noite. Criança aí, os bebezinhos falando. Vou repetir para vocês aqui, eu sou Norli Carline, eu sou advogada, professora de educação física, especialista também em trânsito. Nós estamos aqui para ajudar você, uma palavra abençoadora para a sua vida. A gente vai estar fazendo uma explanação bem breve do livro de Isaías. Eu tenho uma página, se você entrar lá no meu Facebook, se você entrar no meu Instagram, você vai ver, tem um link ali na bio, que você pode estar participando dos estudos jurídicos que eu dou, preparando pessoas para fazer concurso de forma gratuita. Tem também ali um grupo de pedal no Facebook, Pedal da Zona Oeste. E você pode estar entrando nesse grupo também. Iniciantes de pedal. Você pode estar entrando lá, que você não vai ter nenhuma dificuldade para estar pedalando. O meu site está em construção. Mas você vai encontrar advogado, muita coisa boa lá. Você que é estudante de direito, você vai encontrar lá, sabe o quê? Um banco de jurisprudência que está sendo construído, selecionado especialmente para você, que vai ajudar você nos seus estudos e vai ajudar você nos seus processos. Sempre bom colocar, né, o entendimento de outros para que a gente possa convencer o juiz a respeito da causa que a gente tem, né? A gente luta sempre em prol de alguém. Eu sempre penso assim, eu não estou fazendo processo para ganhar dinheiro, mas eu estou lutando pela causa de alguém, eu estou lidando com vidas.
E assim é você, assim é qualquer pessoa. A sua palavra, a sua ajuda pode matar ou gerar vidas. A gente vai começar daqui a pouco. Nós temos aqui pessoas entrando. Bem-vindos, bem-vindos aí. Clóvis, muito bem-vindo. Fala, meu amigo Ângelo, seja bem-vindo aí. Um abraço. Célia, boa noite. Eu não consigo ver, Michael, aqui as pessoas, porque vai passando aqui, eu não consigo ler. Mas todos são bem-vindos aqui. Eu vou desativar o som para a gente começar. Eu coloquei esse som, todavia me alegrarei. Abacuque, passando por grande tribulação, e ele disse que não importava, ele iria se alegrar sempre, diante de toda dificuldade. A gente vai fazer uma explanação sobre o profeta Isaías. O Michael vai estar dizendo para a gente como, né, a gente passa pelo sofrimento e como vencer o sofrimento. Né? Em meio ao sofrimento, Isaías viu Deus. Depois da morte do rei Uzias, ele conseguiu ter uma experiência maravilhosa com Deus. E Isaías era um homem que não se calava, ele denunciou o rei Manassés. Você teria coragem de denunciar alguém? Eu sempre tenho coragem, sim, de denunciar. Eu sou uma mulher de coragem, eu chamo você também para ter coragem de denunciar aquilo que está errado. Eu conversei hoje com um agente penitenciário, eu fui almoçar num local aqui perto da minha casa, eu moro em Campo Grande, e ele me disse que vai sair do Brasil, que ele não aguenta mais. Eu falei para ele que esse também era o meu sonho. Eu me programei a vida inteira para sair do Brasil, mas Deus me chamou para pregar o Evangelho. Ai de mim se eu desobedecer. E eu falei para ele, você está fazendo os seus planos, você está fazendo os seus planejamentos, aí, o seu sonho, né? Cumprindo aí o teu sonho, tentando cumprir o teu sonho. Você pode até ir sair do Brasil, você pode ir lá para os Estados Unidos, sim, mas se Deus chamar você para ficar no Brasil, você vai ficar. Nós precisamos ficar, sim, nós precisamos melhorar o local que a gente mora, o país que a gente mora, a gente precisa... já que a nossa vida está sendo bem cuidada com excelência, porque Deus cuida de nós com excelência, nós precisamos ajudar outras pessoas. E é isso que Deus quer. Deus não quer que você fuja ao seu chamado. Deus quer que você ajude pessoas com a sua profissão, com aquilo que você sabe fazer. Então, vou passar a palavra aqui agora para o nosso seminarista, estudante, né? Ele vai estar explanando para a gente aí um pouco sobre o profeta Isaías, né? Como Isaías ele encarou o sofrimento depois da morte do rei Uzias. Quem foi Isaías, o que ele fez. Mas antes disso, Maicon, eu gostaria que você me dissesse o que é o S2 Castelo Forte, que é o nome da sua página. Como isso nasceu e o que é isso? Olá, boa noite a todos. Eu sou o Maicon Pires, né? Sou casado aqui com a Bruna. Sou pai da Rebequinha, que tem 7 anos de idade. Sou pai do Elas Davi. Estão aí, mostra pra gente, cadê a Rebequinha? Não tá preparada aqui, tá de pijama aqui. Tá de pijama? Uma hora dessa, né? 21 horas. Vai preparar o cabelo, a Rebeca vai preparar o cabelo. Vai preparar o cabelo dela? Eu tenho um filhinho também de 1 ano, né? Que é o Davi Miguel. São os presentes que o Papai do Céu me deu aí. Vem cá, Davi. Esse aqui é o Davi, meu filhão. Bem-vindo! Ele tá doidinho aqui para bater no celular, desligar as luzes, né, filhão? E essa daqui é minha filha Rebeca. Vem um pouquinho para cá. Parabéns pela família. Essa aqui é minha princesa. Meus filhinhos. Lembro de você na nossa igreja ainda namorando a sua esposa. Parabéns aí pela família. Passa rápido, né? Já são 9 anos de casado já. Parabéns. Então, Alves, bem-vindo. Moro aqui em Juiz de Fora, né? Morava no Rio até 3 anos atrás. E aí, direcionado pelo Papai do Céu, aí eu vim para cá e tem sido bom pra gente, né? Então é motivo de alegria, né? Fui da PIB de Campo Grande aí. Aceitei Jesus em 2007 e fiquei muitos anos aí na PIB, né? Agora estou aqui congregando aqui na Igreja Batista de Getsemane. Amém. Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre o profeta Isaías para levar esperança para o povo brasileiro. Respondendo a sua pergunta, o canal Coração Castelo Forte, né, ele nasceu de um período que eu estava com crise de ansiedade. Eu tinha fortes crises de ansiedade, meu coração disparava, né? Eu fiz tratamento psicológico, fiz gabinete pastoral e quase morri.
Meu coração chegou a 200 por hora, certa vez, de manhã. E graças a Deus, Deus me deu uma visão naquele dia ali que eu não iria morrer, que eu iria ficar bem, e acabei ficando. E aí continuei me cuidando, né, com o apoio da família, né, dos meus pais, né, da minha esposa, da minha filha, do meu pastor, da psicóloga. E com a força, né, de Deus e da família, a gente conseguiu vencer. E nesse período, Deus me deu essa visão de compartilhar a mensagem dele para as pessoas que estavam com crise de ansiedade e depressão na época. E nisso nasceu o Coração Castelo Forte, por isso do nome, né? Coração Castelo Forte. Então, aqueles que se empenharem na palavra de Deus, eles terão um coração forte, né? Aleluia, graças a Deus. Eu escolhi a pessoa certa. Deus faz tudo de uma forma maravilhosa, né? Milhares de pessoas com ansiedade, entrando em depressão, não se tratam, ficam com vergonha e acabam falecendo, acabam morrendo, né? Eu escolhi Sim, a pessoa certa, viu? sim. E essa cura, ela veio, né, através de todo esse suporte familiar, né, da psicóloga, do pastor, mas também da palavra. Eu me lembro que quando a crise de ansiedade vinha, eu abria a Bíblia no livro de Salmos e eu começava a ler do Salmo 1 até quando acabasse a ansiedade. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que quando a crise disparava, determinadas palavras, determinados salmos, eu começava a repeti-los, começava a lê-los uma vez, duas, três, 10 vezes, e aquilo começava a mandar comandos, né, para o meu sistema cerebral, né, para as minhas sinapses que controlavam e acalmavam o meu interior. E aquilo me chamou muita atenção, aquele princípio. Eu falei, poxa, por que quando a crise de ansiedade vem e eu leio determinado salmo com determinada passagem, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e começava a repetir aquilo, a minha alma se acalmava. E eu fiquei com aquela interrogação, assim, eu falei, poxa, a palavra de Deus ela é tão poderosa de conseguir entrar tão profundo dentro de mim que consegue mexer com o meu sistema, com a minha alma, sabe? E aquilo, assim, eu comecei a fazer aquela descoberta, né? E aí a crise vinha, ou os sinais, porque a crise de ansiedade, ela dá sinais antes dela se manifestar. Com o passar do tempo, eu comecei a detectar esses sinais. Então, às vezes, eu ficava, sei lá, com fome, às vezes ficava nervoso, irritadíssimo, e eu sabia que a boca sentia um gosto diferente na boca, eu sabia que havia uma crise de ansiedade. E eu já começava de antemão, começar a ler o livro de Salmos e começar a orar em espírito, né? E aí, muitas das vezes a ansiedade não vinha, ou quando vinha, eu conseguia contê-la, né? E assim foi meu processo de cura, né? Eu acordava de manhã, às vezes, com vontade de vomitar, não conseguia fazer mais nada. A única coisa que eu conseguia fazer, até emocionante, assim, até difícil falar. A única coisa que eu conseguia fazer era dobrar o joelho, começar a orar e começar a ler o livro de Salmos. Você já estava casado nesse tempo? Já, isso foram mais ou menos uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, entendeu? Mas, então, Michael, eu vou deixar bem claro aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo, a ansiedade, a depressão, existem casos que é necessário sim tomar a medicação. Tem pessoas que falam assim, vou ficar curada, Deus vai fazer um milagre. Deus também criou os remédios, Deus criou os médicos, Deus também criou a medicina, que é um instrumento para essa cura. Então, você que está passando pelo processo de ansiedade, depressão, não deixe de sim, ir ao médico. Se tiver que tomar medicação, tome a medicação correta, não abra mão disso. Você chegou a tomar medicação? A minha psicóloga, na época, a doutora Carmen Pires, ela me indicou para um psiquiatra, né? Aí eu fui no psiquiatra e eu contei o meu quadro e ele recomendou o remédio. Falou assim, se você tiver crise, você usa, né? E a gente sabe que o remédio, por um lado, ele é uma bênção, mas, por outro lado, se você também se basear nele, você acaba, às vezes, se viciando, né? E não conseguindo largar. Sim. E assim, como eu estava conseguindo controlar, eu fui me abstendo, entendeu? Eu não usava, conseguia controlar. Teve um assalto uma vez no trem que eu estava e eu senti que meu batimento subiu muito e naquele dia eu tomei e em seguida eu comecei a fazer o que eu te falei mais cedo, entendeu? Mas foi a única vez que eu tomei, né? Mas assim, eu nunca tive nenhum preconceito contra o remédio, mas eu senti que assim, que eu estava numa ascendente, eu estava melhorando, não piorando, entendeu? Então às vezes a pessoa está piorando
A pessoa às vezes está piorando e não quer se tratar, não quer tomar o remédio, né? Mas eu estava fazendo acompanhamento psicológico, um acompanhamento pastoral na época, né? E a minha família me dando suporte, né? Então, assim, foi assim que eu venci, né? Eu chegava a tomar um remédio não tarja preta na época, era uma mais tranquilo, assim, a base de maracujá, alguma coisa assim. E aquilo ali tava, assim, conseguindo me controlar, né? Também fui fazendo outras coisas também, né? A cura para ansiedade e depressão, eu chamo que ela é uma cura 360, né? Você precisa arrumar coisas no seu interior que estão desorganizadas. Você precisa organizar, que é a sua alma. Você precisa organizar coisas no seu corpo. Então, eu comecei a fazer atividade física na época. Eu comecei a andar de bicicleta. Comecei a subir a trilha aí do... Ó, papai. Aí, das cachoeiras que tem aí em Campo Grande. Rio da Prata? Rio da Prata. Comecei a Rio da subir a Prata. cachoeira do Rio da Prata. Lendo muita palavra, orando muito. Ficando muito tempo em silêncio com Deus, ouvindo muito saxofone, muita flauta, muito violão. Nessa época eu comprei um monte de instrumento, porque era que eu comecei a tocar o violão um pouco, muito mal, mas comecei a tocar, mas aquilo foi me limpando, né? E foi me dando força, eu fui aprendendo um pouquinho. Comprei até um saxofone, mas acabou que eu não consegui aprender e está guardado para um sonho futuro. Mas Interessante, né? a música também foi... Interessante tudo isso. É, Vai, fala. a música foi um instrumento muito poderoso nessa cura, entendeu, Carline? Ela me ajudou a minha alma se equilibrar, sabe? Então, assim, Entendi. Uma coisa interessante que você está falando aí, que vai ajudar muito as pessoas, né? É essa questão da atividade física. Você produz endorfina, você produz substâncias que vão, sim, livrar você da ansiedade e da depressão. A medicação também, que é bastante importante, mas para isso tem que ser um especialista. E outra coisa muito importante, a desorganização interna, porque a nossa mente, ela comanda tudo. Aquilo que você pensa é o que vai estar te comandando. Essa organização que você falou interna para que você se recuperasse disso também é muito importante. E as pessoas, enquanto elas não conseguem atingir essa consciência de que ela precisa se organizar, e você consegue ver isso bem na vida de algumas pessoas, na casa dessas pessoas, quando você visita, você consegue ver muito bem. Então, quando a pessoa chega a esse nível de consciência, ela consegue sim a cura. Depressão, ansiedade tem cura. E o mais interessante foi através da palavra de Deus, que você se propôs a buscar a palavra de Deus para que acontecesse essa cura no seu interior e você é essa pessoa que você é hoje. Eu também passei por todo esse processo e eu fui pedalar exatamente por causa disso. Passei por um processo muito doloroso na minha vida e isso me trouxe muita ansiedade, muita depressão e eu tive que fazer um tratamento e também com a ajuda da palavra eu fiquei curada. Então eu queria que você me falasse, você passou por algum processo ou isso nasceu assim do nada? Porque geralmente a ansiedade e a depressão, por conta do Covid, a gente já sabe que teve muita gente que entrou nesse processo e veio até a falecer, surtou, né? Se você não tiver equilibrado, alicerçado, você surta mesmo. E uma coisa importante, você teve apoio da sua família. A família precisa estar com você, te apoiando para a situação não piorar. Você passou por algum processo, você teve alguma perda? Isso foi em que ano, mais ou menos, que aconteceu isso? assim, existe o processo depressivo, ele tem várias fontes, né? E o processo ansioso. Uma fonte que não foi mencionada por nós aqui também é a fonte batalha espiritual, tá? No ano mais ou menos ali de 2010, 2011, eu ingressei no seminário pela primeira vez, né? E nessa época eu era muito ativo, fazia muito evangelismo, ia para Lapa evangelizar. Não sei se Eu se lembro. vocês conhecem a Lapa, é um local assim bem Eu tenebroso, né? lembro de tudo isso. E eu ia nesses locais evangelizar, tá face a face com o inimigo, né? A gente orava, pessoas caíam endemoniadas, né? Muita droga, e a gente orava pelas pessoas, as pessoas ali eram libertas. Então, assim, eu sempre ia para micareta, mas não para ir na micareta, mas para evangelizar. E eu sempre tive muito no braço a braço com Satanás, com a força das trevas, né? E Deus certa vez me deu uma visão de que eu estava lutando com uma espada e os inimigos não estavam conseguindo me vencer, né? Eu estava conseguindo prevalecer contra Satanás e seus demônios, só que tinha um demônio que ele estava posicionado bem estrategicamente e ele conseguia acertar uma flecha no meu peito, né? E quando ele acertava a flecha no meu peito, eu caía, eu ficava no meu coração mesmo.
eu caía e os demônios que eu estava vencendo, eles começaram a me oprimir e me jogaram no abismo. Quando eu caí no abismo, né, se fosse morrer, quando eu estava caindo, os anjos de Deus vieram por debaixo do abismo, me pegaram pelas mãos, me colocaram para cima e começaram a lutar por mim. Começaram a lutar por mim contra os demônios, só que eu não conseguia lutar mais. Eu ficava caído e os demônios falavam, por que que ele não morre? Por que que ele não morre? Por que que ele não morre? E os anjos começaram a lutar, até que teve um ponto que os anjos conseguiram virar o jogo e começaram a jogar os demônios para o abismo, né? E nisso eu ficava lá no chão, eu não conseguia lutar mais. E os demônios ficavam com raiva, por que que ele não morre? A gente acertou o coração dele. E aí, depois de muita batalha, de repente do céu, numa nuvem, vem descendo o Senhor Jesus. Jesus veio descendo, né? Eu não consegui ver a face dele, mas eu sabia que era Jesus. Quando ele desceu, ficou um silêncio total. Os demônios, assim, eles ficaram morrendo de medo. Os anjos pararam de lutar. E aí Jesus chegou até mim. É difícil falar. Jesus chegou até mim, me deu a mão, me levantou, tirou a flecha, tocou no meu peito e me curou, né? E dessa forma. Dessa forma. E aí ele me levou. Ele me levou embora junto com ele. Ele me levou embora nas nuvens com ele, né? E eu tive essa visão no meio do culto, assim, eu estava acordado e isso passou um fio na minha cabeça, né? E eu não entendi. Aí, alguns meses depois, começou a desbloquear um monte de coisa. Eu entrei numa depressão bizarra, eu tinha 5 ministérios na época, eu não consegui mais ter. Eu larguei o ministério, eu larguei o seminário, larguei a escola bíblica dominical, ministério de missões, ministério de evangelismo. Minha vida parou assim. Eu continuei firme com Jesus, não abandonei, mas a minha saúde foi pro saco, sabe? Eu estava num local de trabalho que eu também não me adaptei. Eu tinha vindo num local que eu estava fazendo muito sucesso. Eu tinha reuniões com diretores, era muito novo, e eu fui para uma outra empresa, para uma rádio que você não trabalha era... com o que mesmo? Quando eu fiz lá o folder, você colocou agilista. O que é agilista? Só dá uma pausa aqui rapidinho mesmo. O que é Agilista é um profissional que implementa a parte de Agile hoje em dia, de Lean, né? Parte lá da Toyota, quando você faz o processo Lean, processo enxuto, para que o seu time entregue as demandas mais rápido, entendeu? Então, eu mexo com fluxo de trabalho, desenho fluxo de trabalho, coloco as pessoas no time certo, faço feedback com as pessoas, dou treinamento. Então, assim, a minha missão é fazer o trabalho acontecer mais rápido, as pessoas trabalharem mais felizes, entendeu? Isso que é agilista. Uma sim, forma, entendi. Entendeu? Só Então, que na área de desenvolvimento. Oi? Resumindo aqui o que você estava falando. A depressão também, isso é bastante importante para que a pessoa possa também ter a capacidade de discernir que a depressão também pode ser em decorrência da batalha espiritual. Porque Sim. quando você começa a cuidar da sua vida espiritual, você começa assim a encarar essa batalha, independente de estar indo para a igreja ou não. Mas a pessoa, quando ela começa a se preocupar com a vida espiritual, quando ela começa a buscar Deus, quando ela começa a ter a experiência de ler a Bíblia, de frequentar uma igreja, quando ela começa a mexer nessa parte espiritual, sim. Existe sim uma batalha espiritual, o diabo ele é real, o inimigo das nossas almas ele existe, está escrito lá e eu acredito, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai tentar sim, ele vai tentar destruir você para que você não seja a pessoa que Cristo quer que você seja. Você passou por tudo isso e graças a Deus você descobriu que era também decorrente, que foi decorrência de uma batalha espiritual. Eu também passei por esse processo. E aí quando você tem essa consciência e descobre isso e busca a palavra, você vence. Só que essa nossa batalha só vai acabar quando a gente morrer, né? Essa batalha não acaba, não vai acabar. A gente não vai ter o descanso. Essa batalha só vai acabar quando a gente morrer. Mas sim, continua. Eu cortei você para que você explicasse o que é agilista que está no folder. As patologias assim humanas, né, elas são tanto naturais, né, quanto sobrenaturais. Às vezes uma patologia natural, o inimigo ele aproveita para se crescer em cima daquilo e oprimir mais a pessoa, né? Então assim, por isso que às vezes, né, quem está mais com fé, né, a própria ciência diz que quem está com mais fé se recupera mais rápido, né? Porque Verdade. o inimigo ele não consegue, quando o espírito está forte, ele movimenta a alma para cima. Agora, quando o espírito está fraco, é difícil você conseguir assim, movimentar a alma para cima. Então, tem até pessoas que estão nos melhores médicos, às vezes não conseguem ter aquela vida em abundância, né? Então, por vezes, assim,
tem o mundo espiritual está impactando muito. Às vezes é mais uma questão mesmo natural e aquilo vai passar quando é algo natural, né? Entendi. E aí foi isso. Em 2000, mais ou menos, aí eu tive essa ansiedade, fiz tratamento, né, psicológico, pastoral na época, né? Consegui buscar cura, recebi alta. E aí em 2017, mais ou menos, eu tive o reverso. A depressão, ela é para baixo. Eu tive para cima, que foi a ansiedade. A depressão, ela tira a sua força, não te dá vontade de comer, não te dá vontade de sair. A ansiedade é você querer estar mais... Você querer estar mais rápido do que o tempo, né? Então eu vivenciei ao contrário. Só que a ansiedade, para mim, foi mais perigoso porque o meu coração disparou, né? E quando o meu coração disparou, ele chegou a 200 por hora. Eu tive uma crise do nada. E foi até um amigo meu, que é o Elias. Ele era um domingo de manhã, eu pedi para ele me buscar lá em casa. Ele me levou no hospital, estava inconsciente. Sim, estava muito mal. A única coisa que eu conseguia falar era falar em línguas naquele momento. Foi até naquela semana ali que comecei a falar em línguas, assim. Nunca tinha tido essa experiência, né? Eu tinha subido um monte. E na época a gente passou por um problema, né? E aquilo mexeu muito comigo. E aí naquela semana Deus me deu aquele dom, né? E eu comecei a falar aquele dom. E quando eu estava no hospital quase morrendo, eu comecei a falar aquelas linguagens lá, chamam de língua dos anjos, né? E aquilo me deu força para eu vencer aquilo. Eu não conseguia respirar, eu estava meio que sufocado, porque o meu coração entra num processo de arritmia. Quando acontece a arritmia, o seu oxigênio não consegue suprir a sua necessidade corporal e o seu cérebro começa a apagar, né? Se o coração continuasse a disparar, o meu coração poderia explodir, assim, eu poderia morrer, poderia Sim, infartar, né? sim, infartar ali, com certeza. Muitas pessoas morrem assim, né? É. Não E vem com assim, seguro. naquele momento eu só consegui orar daquela forma em línguas, e o meu colega não entendia nada que eu falava. Ele, o que você tá falando, cara? E eu lá todo caído no carro, sabe? E mais uma vez, né, quando eu estava lá no hospital, a equipe médica colocou o comprimido debaixo da minha língua, subiram minha perna, me levaram para a coronária, fui para o CTI, e Deus me deu uma outra visão, a segunda visão. Nessa segunda visão, eu estava num barco, e esse barco era muito escuro e tinha um homem comigo com o capuz desse barco, né? Esse barco ia andando e ele chegava no seu destino final. E esse destino final, um homem me esperava de capuz preto, com uma foice na mão, e ele falava assim, ele é meu, né? E aquele rio, ele representava o rio da vida, né? Era como se minha vida estivesse acabando, né? E aquilo, a morte me esperando. E aí, quando eu ia sair do barco, é difícil falar. O homem que estava do meu lado, que eu não sabia quem era, que estava remando, ele tirou o capuz e era Jesus de novo. E Jesus falou assim para a morte: você não vai levar ele não. Ele é meu. E aí o barco começou a andar contra a maré, né? O barco começou a andar contra a maré sem Jesus remar. É coisa de filme, né? O barco começou a andar contra a maré. É o sobrenatural, né? É o É, sobrenatural na nossa vida. e eu entendi ali que o médico falou: se o seu coração não voltar em 24 horas ao normal, a gente talvez tem que fazer um procedimento de pará-lo e te ressuscitar para o seu coração parar de sair de descompasso, né? Da arritmia. Quando Jesus me deu aquela visão, eu falei: eu vou sair daqui, eu não vou ter nada. Eu vou sair daqui curado, eu vou sair melhor do que eu cheguei. E dito e feito, uns 4 dias depois, né? Meu pai me deu uma força, minha irmã, minha esposa deram força. Eu saí de lá 4 dias depois bem. Meu coração, eu fiz um exame, nenhuma válvula que foi queimada, nada, né? Apesar de ser muito jovem na época, quando você tem um pico desse muito jovem, é muito perigoso você chegar a um pico muito alto. E ali começou a minha segunda saga, dessa vez lutar contra a ansiedade. Aí, depois de um tempo que nasceu o Coração Castelo Forte, comecei a tratar com psicóloga de novo, gabinete pastoral, comecei a cuidar mais do meu corpo, que eu era bem sedentário na época, né? Confesso que até hoje não curto muito fazer academia, hoje eu estou na natação, foi o que eu achei de fazer legal. Mas... E aí foi esse o processo, assim, de vencer a ansiedade, como eu já tinha falado, né? E Enfrentar a nasceu o depressão e a Castelo ansiedade. Forte, que foi a minha pergunta. A gente vai ter agora, a gente vai explanar agora um pouquinho sobre o livro de Isaías, então eu te chamei exatamente por causa disso.
Eu acompanho o Castelo Forte, não sabia desse teu processo. Na época, na igreja, eu soube que você estava passando por alguma coisa, mas eu não sabia desse processo. E assim, quando Deus nos chama para pregar o evangelho, não é fácil, né? O evangelho não é uma colônia de férias, que você vai pregar de forma fácil. A própria Bíblia, ela já diz, que no Tereis mundo nós teríamos aflições. aflições. A Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, então não é nenhuma novidade ter aflição, ser perseguido. E diz uma coisa muito importante para você que está passando por tribulação, você que está entrando aqui, que está nos assistindo, você que está passando por tribulação, a Bíblia diz assim, ó, eis que por muitas tribulações herdará o reino. Então, se você estiver passando por tribulação, dê glória a Deus por isso. Só tome cuidado para não culpar as pessoas, não julgar e achar que as pessoas são culpadas do seu problema. A nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne, a nossa batalha é espiritual. E o único que pode nos ajudar a vencer isso é Jesus Cristo. Temos o Maicon aí como exemplo, contou a história dele, está vencendo aí a ansiedade, venceu a depressão, associado a tratamentos, né? Buscou sim a medicina, os médicos, começou a fazer atividade física, tem uma família linda, está casado aí há 10 anos, eu lembro da sua esposa quando você estava namorando, quando você ficou noivo, e tem 2 filhas lindas, que é uma grande Dois filhos, responsabilidade. é uma menina e um menino. A menina e o menino, então, 2 filhos lindos, que é uma grande responsabilidade aí. O pessoal está entrando aqui, está assistindo, bem-vindo você que está entrando aqui. Então, Maico, a questão de Isaías, ele de fato denunciou Manassés em quê? Você lembra? Sobre ele denunciar Manassés, mas Manassés ele começou a virar idólatra, né? Ele era filho de Ezequias, que foi um grande rei da parte do Senhor, né? Um homem assim formidável que viveu um grande milagre, que Deus deu para ele mais 15 anos de vida através de uma oração do profeta Isaías. E o filho dele, Manassés, fez o oposto do seu pai, se rendendo à idolatria e sacrificando seu próprio filho ao Deus lá, Baal, né, como uma forma dele conseguir vencer as batalhas. Então, assim, Deus abomina, né, o sacrifício humano, e Isaías, ao longo do ministério dele inteiro, ele denunciou esse pecado da adoração a Baal e a Astarote, né, nos altos, né. Então, ele denunciou esse pecado, né, a esse rei tirânico. Isaías, até o rei Uzias vir a falecer, Isaías me parece que ele não teve um encontro real com Deus. Ele teve aquela visão real de Deus após a morte de Uzias. Uzias foi um grande rei, Uzias teve significado na vida de Isaías. Como é que foi essa aparição de Deus para Isaías, né? Aquela questão da brasa viva, né? Foi encostado ali nos lábios dele, brasa viva, e ele foi limpo, e ele começou, né, o ministério dele a partir daí. Como é que aconteceu isso? Quem foi o rei Uzias? Por que ele entrou em processo de sofrimento? Nós que estamos nessa época aí de pandemia, né? Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas não vendo esperança no sofrimento, não entendendo o sofrimento, que você pode sim buscar a Deus, que Ele está ali para te atender, Ele está ali para consolar você, para confortar você. Como é que foi isso na vida de Isaías, né? Quem foi Isaías, né? A morte de Isaías foi muito triste, eu não quero nem comentar isso agora, eu quero deixar para o final. O rei Uzias, ele foi o 10º rei, né, do Reino do Sul, do Reino de Judá, né, do reino vindo de Salomão. Ele foi um rei que começou assim, de forma meteórica, né? Ele construiu uma nova cidade, a Bíblia diz que ele era amigo da agricultura, ele plantou muitas coisas, ele criou muitas torres, com os engenheiros de Israel, ele inventou muitas máquinas de guerra. Então, começou a ter um apogeu do sul, né? Através desse rei Uzias. Então, a nação começou a ficar forte, né? Ela estava fraca anteriormente, o próprio pai dele tinha sido assassinado. E quando o rei Uzias ele chega, ele bota para quebrar um homem estratégico, um homem forte, um homem valente, um homem que Deus estava abençoando, só que ele cometeu um grande erro. Existem 3 papéis que Deus determinou no Antigo Testamento: o rei, o sacerdote e o profeta. Uzias era rei. E em determinado momento, quando ele já estava com muita glória, assim, com muito respeito,
ele entrou na casa do Senhor, pegou um incensário e começou a fazer o papel do sacerdote. E chegaram os sacerdotes e falaram: que rei, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é do seu ofício, você não foi escolhido para essa missão. E aí o rei começou a partir para cima do sacerdote. E aí quando ele estava olhando para o sacerdote ele tinha uma placa aqui de ouro, o rei começou a ver o reflexo de si próprio, que ele estava começando a ficar com lepra. O próprio Senhor feriu o rei Uzias com lepra na sua velhice, né? Por causa da sua soberba, por causa da sua falta de respeito com Deus, né? Sua falta de humildade. E ele ficou com lepra e ele saiu, né? Ele saiu. E quando ele saiu, ele nunca mais ele apareceu em público e ele ficou fechado numa casa, porque uma pessoa leprosa não poderia ter contato com outras pessoas na época. Então aquele rei que era grande e poderoso, ele passou a sua velhice numa casa isolado e o seu filho assumiu o reinado como regente. Então, ou seja, ele que se achou muito, ele teve muito sucesso com Deus, mas deixou o sucesso subir a cabeça. E aí ele foi querer fazer coisas que não eram da alçada dele. E aí ele se contrai com uma lepra e essa lepra vem a matá-lo, né? E aí quando ele morre, o que acontece? Há um grande desespero na nação. Por quê? Aquele rei que tinha pego a nação de Judá fraca, deixado forte, ele morre. E quando um grande rei morre, todos sabem que os inimigos, eles... Opa, agora é a hora que eu vou invadir, agora é a hora que a gente vai contra eles. Então a nação ficou abalada. Começou a haver tristeza, começou a haver medo. Essa nação foi a nação do sul, de Judá. De Judá. Israel era a parte de baixo, o reino do norte. Uhum. A nação de Judá, ela ficou abalada. E entre essas pessoas abaladas foi o profeta Isaías, que há uma corrente que diz que talvez ele seja da família do rei Uzias. Talvez. Os teólogos não batem forte nisso, é uma hipótese. Mas ele poderia ser da família real, mas ele era um sacerdote que falava para a elite de Judá, né? E aí, quando Uzias morre, Isaías fica muito abalado, porque uma coluna dele se vai, né? O grande rei morre, né? E aí o trono fica vazio, né? De alguém com aquela pompa, com aquela força, e ele entra em crise, né? Juntamente com a nação, ele ali representa a nação em crise, né? E aí é quando há essa morte que Uzias morre, a referência de Isaías vai embora, que ele tem esse encontro com Deus, entendeu? E aí Deus se manifesta para ele. Posso falar sobre essa parte? Quer fazer alguma pergunta? Sim, sim. Como Deus se manifestou para ele? Como é que ele se recuperou? Como é que foi a questão da brasa nos lábios dele? E o que ele falou, né? Tem a passagem na Bíblia ele falando, mas a brasa imposta nos lábios dele, ou seja, ele teve um chamado para o Evangelho e com a morte de Uzias ele teve que assumir. E o livro de Isaías, né? O livro todo de Isaías, ele relata ali para uma nação, ele prega o Evangelho para uma nação muito rebelde, né? Então ele faz vários apelos, né? A nação numa rebeldia, e ele teve esse chamado para pregar para essa nação rebelde. Você pode falar, isso que eu estou te falando, você pode comentar, sim, claro. É sobre isso mesmo. Para deixar um texto aqui para quem quiser depois ver em casa com mais carinho, eu vou ler aqui Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Olha só que maravilhoso. Ele viu o Senhor. Eu queria parar um pouco aqui. Ele viu o Senhor. Às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma muito acelerada e não deixa essa luz entrar no fundo da nossa alma. Ver o Senhor... Com o coração fechado, né? A gente lê com o coração fechado. Porque a gente tem que encontrar a palavra que se encaixe em nós. A gente não quer ouvir o que Deus tem a dizer. E a gente vai tentar resolver, mas da nossa forma. E quando, na verdade, Deus quer resolver da forma dele. Tá, continua. E aí ele diz que ele viu o Senhor. Poucos homens na Bíblia tiveram esse privilégio, né? Moisés pediu para ver o Senhor e Deus falou, se você me ver, você vai morrer.
Mas eu vou colocar você aqui na fenda da rocha e você vai ver as minhas costas. E Deus passou, ele viu as costas de Deus, né? Então, assim, ver Deus é algo grandioso demais. É um sonho, assim, de qualquer ser humano, por até que seja ateu. Eu acredito que um ateu fala, se você queria ver Deus, né? Acredito que ele, mesmo sem querer, gostaria de ver. E ele tem essa visão e ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, né? E o texto continua aqui, acima um pouco desse trono tinham os serafins que com 2 asas escondiam seu rosto, com 2 asas escondiam seus pés e com 2 asas batiam. E daí a gente tira uma lição muito interessante. Enquanto o rei Uzias ele foi soberbo e quis fazer a obra do jeito dele e tomar a responsabilidade sem Deus ter chamado, ou seja, soberbo, Deus o afastou do templo. Os serafins, que eram muito mais poderosos do que o rei Uzias, eles cobriam seu rosto e cobriam seus pés. O que significa isso? Significa que os humildes de coração, eles vão estar próximos de Deus. Os soberbos, eles vão estar distantes. Agora, os humildes, quem sabe até podem ter o privilégio de ver a face de Deus, né? Então, assim, fica a lição para mim e para você. Isso me chamou muita atenção no texto aqui. Isso não é fruto meu, Deus me deu. Se você está soberbo, Deus vai estar distante para você. E Deus resiste ao soberbo, a palavra de Deus diz. Ou seja, Deus está trazendo sofrimento sobre o mundo. Tem gente que não está vendo, está soberbo, está achando que é só algo da ciência, né? Mas os soberbos estão distantes sofrendo. Agora, os humildes, eles estão se achegando a Deus, né? Pessoas, às vezes, que perderam sua empresa, que tiveram um rendimento menor, que perderam um ente querido, tá tendo esse sofrimento, mas está tendo sofrimento em humildade, não em soberba. E aí, com a humildade, o que acontece? A gente fica próximo de Deus. A oração, uma das orações mais poderosas que eu fiz na minha vida, não foi quando eu estava lendo muito a Bíblia, não foi quando eu estava indo muito à igreja, foi quando eu estava quebrantado e humilde. Foi nos momentos, assim, que mais eu consegui experimentar Deus. Então, assim, a palavra de Deus diz isso, né? Que o soberbo será abatido e os humilhados serão exaltados, né? Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito e os humildes de coração também. Amém. A palavra de Deus diz isso também. E a palavra de Deus diz que ele não rejeita jamais um coração quebrantado. Amém. É necessário quebrantar-se diante do Senhor. E nesse período de Covid, a gente tem que ser humilde. A gente tem que ser humilde de pedir ajuda para Deus. A gente tem que ser humilde de pedir ajuda para o nosso próximo, né? De aceitar ajuda, né? Muito tempo na minha vida eu não aceitava ajuda. Eu aqui, ultimamente, tenho aceitado muito ajuda. Meu pai... Aí já é orgulho, né? Aí já é orgulho, né, Michael? Não aceitar ajuda. Pensar que é autossuficiente, né? Sim. Meu pai aqui, vários finais de semana que vem aqui, me ajuda. E como é bom ter alguém para te ajudar, né? Como é bom ser 2 do que 1, né? Então, assim, o segredo para a cura, o segredo para a vitória, para estar perto de Deus, assim, eu resumo aqui que Deus tem revelado a humildade, né? E aí, continua aqui. Aí, quando... Essa visão, então, de Isaías, ele viu Deus, e esse processo para que ele desenvolvesse aí o ministério. Ele viu Deus, aí depois o que aconteceu? Eu quero que você fale sobre a questão da brasa viva, né? Essa limpeza aí. Ele viu Deus, né? E os serafins estavam lá. E, de repente, quando ele viu aquele brilho, aquela grandeza, aquele algo transcendental, aquela coisa assim, inenarrável, né? Ele olhou para dentro de si e falou assim: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito num povo de lábios impuros. Então ele começa a ver a santidade de Deus, a beleza da santidade de Deus, aquele poder, e ele fala: eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu vi Deus, eu vi o trono de Deus, né? Ele não viu a face, ele viu Deus. Eu vi o trono de Deus, eu vou morrer, porque é aquele que a gente não consegue estar dentro de algo tão poderoso, igual como se a gente quisesse, eu vou ficar bem próximo do sol. A gente não aguentaria, nós morreríamos, né? E assim é Deus. Se Deus revelar toda a glória que ele tem, todo o poder que ele tem, a terra se desfaria, né? De tão poderoso que ele é, né? E ele, em um temor profundo, em uma humildade profunda, ele fala: eu estou morto, eu vou morrer. E aí nisso vem um serafim,
né, que é na angiologia, é um tipo de um anjo poderoso que assiste a Deus. Ele vai no altar de Deus, ele pega uma brasa viva, né, que é como se fosse um carvão, mas algo muito mais quente. Ele pega com uma pinça e toca os lábios de Isaías. E aí, aqui, lendo essa palavra e orando, Deus me revelou algo muito interessante. Essa tenaz aqui no Antigo Testamento, Isaías é antes de Jesus. Hoje, a tenaz de Deus é o sangue do Cordeiro de Deus. Então, se você quer ter contato com Deus, se você quer experimentar Deus de uma forma que você nunca experimentou, você é pecadora, assim como eu, como a Norli. Você precisa ter o sangue de Deus, o sangue do Filho de Deus, que ele purifica não só os nossos lábios, mas ele purifica a nossa cabeça e todo o nosso corpo. Porque Jesus, ele morreu na cruz e morreu para nos salvar. E por isso que Jesus é tão maravilhoso. Porque quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz no Antigo Testamento que o único que poderia se adentrar na presença de Deus era o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote que poderia oferecer uma vez por ano um sacrifício, só ele poderia entrar em um local do templo chamado Santo dos Santos. No caso, Isaías aqui, ele estava meio que nesse Santo dos Santos e vendo a glória de Deus, né? Só que quando Jesus veio e habitou na terra sem pecado e morreu na cruz, morreu por nós, e a gente acredita nele, ele rasgou esse véu, ele tocou o nosso lábio com seu sangue, não com a tenaz, mas ele é fogo, e nos purificou. E agora, Norli, eu e você e quem está aqui na live, temos acesso a esse trono, temos acesso a essa glória, sabe? E essa glória que faz a gente vencer a depressão, que faz a gente vencer a ansiedade, que faz vencer a falência, que faz vencer a solidão. E é essa glória que tem me sustentado e que vai sustentar quem está passando por um momento difícil, porque... Uma coisa que você falou bem interessante, deixa só para eu não esquecer, é a questão do reconhecimento de Isaías de que ele era pecador. Ele foi humilde o suficiente para reconhecer a condição de pecador. Então, que tinha pecados, né? Ele falou, e se você que está aqui participando dessa live tiver dúvida disso, confira no livro de Isaías. Se você não tem uma Bíblia em casa, compre uma Bíblia. Agora com a internet, com o telefone, com o computador, tem muita facilidade de você baixar uma Bíblia. E você pode estar conferindo isso que a gente está falando lá no texto. E é bom que você confira. Porque nós estamos aqui e nós vamos dar conta de tudo que a gente está falando. E a gente não pode alterar nada da Bíblia. Então você pode pegar o livro de Isaías e ler isso que a gente está comentando aqui. Essa questão de você chegar a Deus em humildade, quebrantado, para que Ele possa atender você. Porque Deus não vai rejeitar um coração quebrantado. E nós temos com essa questão de rasgar o véu. No Antigo Testamento nós não tínhamos acesso a Deus. Alguém tinha que levar o seu pedido, alguém tinha que fazer um sacrifício em seu lugar, alguém tinha que conversar com Deus. Agora não. Com a vinda de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, você pode sim ter acesso direto a Deus. Você não precisa ficar dependente de ninguém. De uma pessoa que ora, de mim, do Michael, do pastor, de uma irmã da igreja, ou de alguém que ora. Você tem acesso direto a esse Deus. Aí onde você está na sua casa, ou no seu trabalho, dentro do seu carro, você pode fazer da sua casa o seu quarto, um quarto de oração, para que você busque esse Deus através de Jesus Cristo, que fez o sacrifício na cruz por nós, porque nós estávamos condenados. E aí Jesus Cristo veio, um presente para nós de Deus, Jesus Cristo para nos dar a salvação. E hoje, nesse tempo tão difícil, nos consolar, conduzir a nossa vida de uma forma que possamos ter a vida prometida na palavra, que é uma vida em abundância. Vai, Michael, continua. E o que Jesus fez rasgar, né, o véu, que era o local que somente um homem, uma vez por ano, poderia acessar, foi rasgado através da morte de Jesus, né? A carne de Jesus foi rasgada para que esse véu fosse rasgado. E essa experiência que Isaías teve, tão grandiosa, tão maravilhosa, agora ela está pleiteada, ela está aberta a todo aquele homem e mulher que quiser ter essa sede de Deus, que quiser experimentar Deus de uma forma profunda, né? Porque
mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias, 1000 anos fazendo outra coisa, né? É algo tremendo, sabe? Essas experiências que eu tive, cada um tem a sua, eu não troco por 100 milhões de dólares, sabe? Eu não troco por nada, porque essas experiências com Deus é que me dão força e sustância para enfrentar o dia mal, né? Acontece dias difíceis, né? Até hoje eu enfrento prova, né? Há pouco tempo enfrentei uma prova com minha filhinha, mas graças a Deus ela está vencendo, né? E é isso que dá, é isso que faz a gente não olhar para trás. É a presença, é a experiência, né? A gente Então, precisa experimentar, né? A gente precisa... O povo está vivendo como se esse dia mal não fosse chegar. Muitos estão, sim, muitos estão acordando. A Bíblia diz, né? Desperta tu que dormes. Esse tempo de pandemia, que muitas pessoas acham que não é uma coisa que está no controle de Deus, está no controle de Deus, sim. Esse tempo de pandemia está fazendo com que muitas pessoas acordem e comecem a cuidar da vida espiritual. Porque a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, né? Sem Jesus. Sem Jesus você não pode fazer nada. Você fica tentando buscar vários caminhos e muitas pessoas falam assim, poxa, Norri, eu começo tanta coisa e não termino. Eu começo uma faculdade e não termino. Eu troco de faculdade, aí não é aquilo que eu quero. Aí eu monto uma empresa, fecho, não é aquilo que eu quero. Então, assim, quando você passa a ouvir a voz de Deus, quando você começa a sonhar os sonhos de Deus, ser obediente ao que Ele tem para você, aí sim, aí você começa a ter constância nos teus projetos. Então, esse tempo de pandemia tem feito com que as pessoas se despertem, né? Se despertem para esse cuidado em buscar a Deus e, através de Jesus Cristo, ter as respostas. E, às vezes, você nem tem resposta, mas o não ter resposta também já é uma resposta de Deus, né? Porque muita coisa Deus não vai responder a você. Como Ele não respondeu a Jó. Né? Jó questionou tanto e Deus fez a ele 70 perguntas. Então, quem somos nós para questionar essa soberania que está sendo, sim, está sendo demonstrada de uma forma, assim, maravilhosa, essa soberania de Deus, para as pessoas que não acreditam nisso, que continuam aí dormindo, né, num berço esplêndido, e muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas. Eu alerto você para isso também aqui, falsos profetas pregando um evangelho falso. Então, que você possa ler a Bíblia, para que o Espírito Santo possa falar com você, para que você possa ter discernimento do que é esse Deus tão maravilhoso, que tem curado muita gente da ansiedade, da depressão, que curou o Michael e que também me curou. E uma pessoa curada, ela não fere. Por isso que o nosso Brasil, o nosso país, precisa de pessoas curadas, porque pessoas que são feridas, que ocupam lideranças, elas passam a ferir os outros também. Então, para ocupar cargo de liderança, para ocupar cargos que são importantes, que vai cuidar de vidas, porque um ato de uma pessoa que está na liderança, ele pode matar ou dar vida. Então, para ocupar essas posições de liderança, a pessoa precisa estar curada. E quem é curado, quem tem amor próprio, quem tem o amor de Deus em abundância, não corrompe. O Brasil precisa dessas pessoas, mãe. Continua, você que ficou curado, e você estava falando o que mesmo que eu acabei interrompendo, senão eu também esqueço. Ainda bem que é um bate-papo informal, né, Michael? Sim, essa claro. Questão de rasgar o verbo, dessa coisa maravilhosa que Deus fez na tua vida, que não vai acabar, né? Eu estava falando do dia mal, você falou o dia mal, veio na tua vida, o dia mal vai chegar. O dia mal, se ainda não chegou, ele vai chegar. E é luta em cima de luta. Mas são lutas que valem a pena, porque em meio à tribulação, e em meio a todo sofrimento, nós conseguimos ter paz. Nós conseguimos ter esperança, porque nós sabemos em quem nós temos crido. A gente tem que sempre estar lendo a Bíblia e se alimentando dela por conta disso. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, eu não estou dizendo para você que vai ser fácil, eu não estou dizendo para você que não vai vir o dia mal virá. E é por isso que eu preciso de Deus. Porque eu tive perdas, eu perdi grandes amigos, eu perdi amigas com a Covid, pessoas assim que eu tive que fazer o sepultamento sozinha, porque a família não aguentou ir para o hospital para liberar o corpo, né? Escolher ali até o caixão para estar enterrando essa pessoa. Eu fui para o cemitério sozinha, enterrar pessoas sozinha, fazer sepultamento sozinha. Então, se você não tiver alicerçado
você de fato acontece isso, tem pessoas surtando. Então o dia mal virá. O dia mal veio já na minha vida, vai vir outros dias maus, e veio na tua vida, né, Maicon? Como você estava falando, o dia mal chegou na sua vida. Sim, aí, assim, o interessante de você... Deixa eu dar aqui boas-vindas para o Arthur Miésimo. Arthur Miésimo de Campo Grande. Bem-vindo! Eu depois quero falar com você em off, que eu tenho um chamado lindo aí de Deus para melhorar aqui a nossa Zona Oeste de Campo Grande, que está muito abandonada, Arthur, muito abandonada. As autoridades não estão olhando aqui para o nosso bairro. Tá? Bem-vindo aqui, Arthur Miésimo. Pode continuar, Michael. Quando a gente anda com Deus, né, assim como Isaías começou a andar, quando a gente busca Jesus, a gente cria um lastro, a gente prepara a nossa alma para as pancadas que a vida vai trazer, né? Eu passei por isso tudo anos atrás, né? E quando chegou a pandemia agora, a gente aqui em casa fez uma quarentena muito forte, assim. A gente paramos um tempo de ir na igreja, minha esposa estava grávida do Davi, então, assim, a gente entendi de direção de Deus de proteger muito a minha família e a gente cortou muitos compromissos, muitos amigos que vinham aqui a gente parou de receber, né? E eu falei, Deus, e agora? Será que vai acontecer? E aí Deus me lembrou, lembra tudo que você passou comigo lá atrás? O que as pessoas estão vivendo agora, enquanto estava todo mundo sorrindo no passado, você estava chorando. Então eu te preparei passando por aquilo tudo para você aguentar esse momento, né? E aí nesse período de pandemia, graças a Deus, assim, eu não tive crise de ansiedade, não tive depressão, né? Com a graça de Deus pude compartilhar o meu amor com o próximo. Então, assim, às vezes você está passando por algo hoje difícil, uma depressão, uma ansiedade, uma falência, pouco dinheiro, tantos problemas, mas amanhã, daqui a alguns anos, você vai falar assim, poxa, como valeu a pena ter passado aquilo naquela época, para que agora eu tivesse pronto e tivesse estrutura para aguentar essa pressão e aguentar pessoas, né? Porque conforme você vai crescendo, você vai cuidar mais de pessoas, mais vida, né? Primeiro você cuida de você, depois você cuida da sua namorada, sua noiva, sua esposa, seus filhos, né? Depois você começa a cuidar dos seus amigos, depois da sociedade, e Deus vai te dando missões maiores. Então, assim, eu olho para trás e vejo tudo que eu chorei, tudo que eu sofri, tudo que aparentemente eu estava perdendo, e perguntava, poxa Deus, eu estou na tua casa, eu estou passando por isso tudo, eu estou lendo a tua palavra. E a pessoa às vezes está lá, chutando balde, né? Tocando terror, adorando Satanás, e está bem. Mas hoje eu entendo, eu olho para trás que aquilo foi a minha escola, né? Foi o que me fez ser o homem que eu sou e o homem que eu vou ser amanhã, né? Porque Deus está me moldando, está a cada dia me fazendo um pouco melhor. Então, cada dia tendo um pouquinho mais o caráter de Cristo. Então, assim, faz parte passar pelo sofrimento, sabe? Mas saiba que se você está passando pelo sofrimento, assim como o profeta Isaías passou, assim como a Norli passou e tem passado e como eu passei, é para que amanhã você levante a mão do amigo. Quem sabe amanhã você me levanta, quem sabe amanhã você levanta a Norli. A vida é uma roda. Hoje eu posso estar te dando a mão, amanhã você está me dando, amanhã a gente está se dando a mão juntos. E nessa humildade com Deus, a gente consegue passar por tudo. Porque se a gente está humilde com Deus e a gente está humilde com o nosso próximo, Deus muda tempo e horas, sabe? Deus muda. É matemática de Deus, né? Matemática de Deus é fé, é humildade, é amor. E por mais que você seja humilhado, o tempo da exaltação vai chegar, sabe? Assim como chegou sobre Isaías, né? Posso começar a entrar aqui no final aqui? Que eu vou finalizar daqui a pouco. Deixar uma palavra aí para as pessoas lerem o livro de Isaías, reconhecer que nós precisamos de Deus sim a cada dia, porque viver é um desafio, nós corremos risco. Entrou aqui também uma pessoa que me segue no Instagram, que faz parte do grupo de ciclismo também. Aventuras do Pai Alex, bem-vindo! Ele também pedala. Eu estou pedalando há 2 anos e está sendo uma experiência muito boa, que é um esporte muito completo, né? Você faz muitas amizades, você emagrece brincando, sem sacrifício. Eu convido você a pedalar, visitar meu grupo lá no Facebook também. Então, assim, deixar essa palavra aí para as pessoas, que elas possam começar a buscar a Deus. Porque se o tempo de sofrimento não chegou para você, se o tempo da dor não chegou, um dia vai chegar. E você precisa se fortalecer na palavra.
Então, ler sim a Bíblia, procurar uma igreja, começar a frequentar uma igreja, cuidar da sua vida espiritual. E depois dessa experiência aqui minha, do Maicon, que você possa sair também daqui fortalecida, que você possa compartilhar, né, essa live com pessoas que precisam. E nós estamos aqui. Pode me seguir no Instagram, Norli Carline, seguir também o Maicon através do S2 Castelo Forte, que foi o nome que ele deu ao ministério dele. Vou S2 é deixar com coração. você. Como é que é? O S e o 2 formam um coração, né? Coração, Castelo Sim, Forte. sim, sim. Mas sim, fala para a gente poder finalizar, então. Então, assim, quando a gente se propõe, né, a estar em humildade com Deus e com o nosso próximo, e a gente reconhece que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz por nós, um novo mundo se abre, um Com novo horizonte certeza. se abre, uma nova perspectiva, a vida eterna se abre e a vida eterna começa a se manifestar na terra dos viventes, né? Que são os dons espirituais, né? O dom de cura, o dom de revelação, né? O dom da administração, né? O dom do amor. Então, assim, esse universo, às vezes você está fora desse universo e você começa a ter sede de Deus, a ter sede de Jesus, e você começa a quebrantar o seu coração e você aceita Ele como seu Salvador. Você confessa os seus pecados, como Isaías confessou aqui, né? Ele falou, eu sou um homem impuro, um homem pecador. E aí ele é tocado pela brasa e aí você é tocado por Jesus. E aí quando você é tocado por Jesus, é algo maravilhoso, porque você começa a discernir as coisas. O inimigo, ele começa a te oprimir e você, opa, ele tá querendo aqui me ferrar. E aí você começa a se posicionar, né? Igual essa live aqui. Ontem entrou um escorpião aqui na casa da minha vizinha. Eu falei, olha que tá estranho o negócio, né? Vou orar mais aqui. Fui lá, comprei detetizante e tal. Detetizei a minha casa, da vizinha. Mas eu sei que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa de Deus ou alguma coisa boa para o nosso próximo, não fique pensando que Satanás vai se levantar sobre a tua vida só se você está pregando a palavra. Se você se propor a amar alguém, a cuidar de alguém, Satanás vai se levantar sobre a tua vida. Seja em qualquer esfera, na esfera familiar, na esfera do trabalho ou na esfera da sociedade política. Qualquer pessoa que se levanta como alguém para manifestar a imagem e semelhança de Deus, ela vai ser alvo de Satanás, diferente de religião, tá? Então, assim, quando você tem Jesus, ele começa a te revelar essas coisas para você já se adaptar a isso e você se posicionar. Isso eu chamo de o dom do discernimento do Espírito, né? E aí esses dons vão se manifestando para fazer a obra. Aí no final, aqui, né, Isaías, no primeiro ele viu Deus. Olha que interessante, ele viu Deus. Aí aqui no versículo mais para frente, olha o que acontece. Ao invés de Isaías ver Deus, Deus fala com Isaías. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais, assim, isso não tem preço. E Deus fala assim, e agora? Quem o é que há amor de de ir Deus, por né? nós, né? O amor de Deus, né, se manifestando na vida de Isaías. E Quem pode é se que manifestar na vida de quem está aqui também, né? Quem é que é de ir por nós para salvar essa nação idólatra que adora imagens, que na hora de adorar deuses fazem atos sexuais, que eram feitos na época para adorar a Deus, que serviam imagens, que faziam incenso a essas imagens, né? Faziam simpatias, e eles adoravam esses outros deuses, e Deus fala, quem é que vai pregar para esse povo? Aí Isaías fala, eu vou pregar para essa nação. Eu sou o homem que vai se levantar e vai restaurar vidas, vai restaurar relacionamentos, vai restaurar casamentos, vai restaurar aliança dos homens e mulheres com Deus. E esse profeta, ele se levanta nesse momento como talvez o maior, ele é o maior profeta messiânico de todos os tempos. É interessante que a esposa dele se chamava profetisa, mas a Bíblia não diz por quê, né? A esposa dele era uma grande Profetisa. mulher. Então, ele foi o maior profeta messiânico. O que é messiânico? Messiânico é aquele que fala sobre o Messias, fala sobre ungido. Ungido fala sobre Cristo, Jesus Cristo. Cristo significa ungido, ungido de Deus. Então, Isaías, 8 séculos antes de Jesus nascer, ele começou a falar que a Virgem
Maria, ele não cita Maria, mas ele fala que uma virgem teria um filho. Ele fala que um profeta iria preparar o caminho do Senhor, que iria clamar do deserto, que foi João Batista. Ele fala que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E esses são que características de Jesus. E fala também sobre o servo sofredor, aquele que nós víamos, que nós reputávamos por ferido de Deus, que nós não dávamos valor, que foi transpassado, que foi afligido, que foi destruído, fala lá em Isaías 53, 54, para os judeus é conhecido como o capítulo proibido, que eles não aceitam ali, que ali fica muito claro dizendo que Jesus é o Messias. Isaías, ele séculos antes, fala do servo sofredor, né, que Jesus seria morto na cruz, porque eles tinham a esperança que o Messias viria destruindo, as pessoas viriam matando, mas Deus mandou o seu filho como servo sofredor para morrer na cruz e para salvar toda a humanidade e separar um novo tempo, um novo povo para ele. E esse homem que foi chamado aqui em Isaías 6 por Deus, que ele falou, eu irei, ele foi levantado para ser um homem, para escrever palavras. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver várias referências a Jesus Cristo. É o livro que mais tem referência a Jesus Cristo. Você vai ver que foi através da vida desse homem, através do Espírito que estava sobre ele. E aí ele começou a revelar Jesus e ele foi deixando o quê? Pontes para que homens e mulheres, assim como a Norli, como eu, como você que está assistindo, começasse a ler e falasse 2000 anos depois, poxa, Jesus é um filho de Deus mesmo? Aí você começa a ler a Bíblia, você começa a ver Isaías, caraca, já falava que ele seria crucificado, já falava que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, que ele curaria, ou seja, poxa, eu tô doente, Jesus me cura, ele me cura da depressão, ele me cura da ansiedade, ele cura câncer, ele cura câncer, eu creio. O mesmo Deus de ontem, de hoje, é aquele Deus que cura câncer, aquele Deus que tira da UTI. Eu já tive experiência de cura comigo e com outras pessoas, sabe? Então, assim, é isso. Você começa a seguir a Jesus, você vê a ele e ele vai começar a conversar com você. Ele vai começar a conversar com você no seu quarto. Ele vai começar a conversar com você nas suas orações. Ele vai começar a conversar com você para você falar com outras pessoas. Muitas das coisas que eu falei aqui hoje não são fruto da minha intelectualidade. Eu não tenho essa capacidade. São coisas que ele falou para mim e ele revelou para mim. Ele me mostrou as coisas que eu estou falando para você. Coisas que eu nunca li em nenhum tratado teológico, porque ele conversa. Ele fala, ele é real. A Bíblia diz aqui que ele em Isaías diz que ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus é com você. Ele fala com você, ele quer falar mais com você. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Não quer uma religiosidade, só que você vá na igreja. Ele quer que você fale com ele, ele quer que você confie nele, sabe? E isso, assim, é a coisa mais maravilhosa, Norli, que eu vejo, assim, na palavra. Eu já estudei algumas outras religiões, mas eu nunca vi um Deus tão pessoal. Eu nunca vi um Deus tão chegado, um Deus tão amoroso. Você não vê isso em outras religiões, um Deus tão próximo, um Deus Emanuel, sabe? Então, Deus te chama a ir e pregar para outras pessoas e te chama a vê-lo e a conversá-lo com ele. Amém. E é isso que ele te chama. Se você não está experimentando isso, eu te convido a hoje aceitar ele como seu Salvador, a você fazer essa oração. Se você está tendo contato com ele, você quer mais com ele, seja como Isaías, confesse seus pecados e vá fazer a obra, né? E vá experimentá-lo, porque eu concluo aqui, Norli, mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. É verdade. Amém? E a gente está aqui, tá ouvindo isso aqui, eu estou ouvindo, prestando atenção, né? Para frisar bem o que você falou. A gente não está aqui defendendo nem falando de religião. Porque a religião, ela separa as pessoas. Existem mais de 3.000 denominações. A gente está falando de Jesus Cristo, de Bíblia, independente de religião. Porque a religião, às vezes, o legalismo, a questão do tem que ser religiosa ou religioso, isso mata as pessoas, que é uma obrigação de cumprir regras. A gente não está falando disso. A gente está falando de relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. E isso você consegue como? Lendo a palavra. Como eu disse no início, baixa o aplicativo aí, baixa uma Bíblia aí no
no seu celular e começa a ler a palavra, começa a buscar a Deus, que você vai ver como você vai conseguir suportar as crises. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil, que você não vai ter tribulação, que você não vai ter problemas para resolver. Nós já temos tudo isso, mas com Deus fica melhor, porque muitas das vezes Ele mostra o caminho. Eu vou contar uma experiência para você aqui de um cachorro. Olha só que interessante, mas aquilo está me trazendo grande angústia. Eu tenho uma cadelinha e ela teve cria ano passado e ela deu 5 bebezinhos, 5 cachorrinhos. E foi uma dificuldade para eu doar aqueles cachorrinhos, eu não podia cuidar porque eu trabalho. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou cuidar de 5 cachorrinhos? E deu muito trabalho para cuidar, para vermifugar. E aí eu fui colocando nas redes sociais e consegui doar os 5. E aí, dessa vez, há 2 meses atrás, a cadelinha engravidou de novo, não deu tempo de eu castrar. E eu comecei a orar, falei, meu Deus, que dificuldade para doar esses cachorrinhos. E graças a Deus só deu à luz a um cachorrinho, eu já consegui a pessoa para adotar. Então, assim, são coisas simples. E outras experiências que eu tenho na minha profissão, no dia a dia, com vizinhos. Assim, questão de doenças também, que você vai naquela ansiedade, você vai buscando a dentro, ele encurta às vezes o caminho para você. Porque ele sabe que nós somos pó e que nós não aguentamos muitas coisas. Eu vou encerrar essa live aqui agradecendo a presença de você que entrou aqui, que nos assistiu, que essa palavra possa ter atingido o seu coração, que possa ter alimentado o seu espírito, que você possa compartilhar essa live. Vou salvar essa live, vou compartilhar ela também no Facebook. Quero agradecer o Maico, que passou por tudo isso, contou a experiência dele aqui pra gente, e foi de grande valia a experiência dele, é real. Eu conheço o Maico frequentou a igreja junto comigo há 10 anos atrás, se eu não me engano. Eu acompanhei a história dele também na igreja. Eu quero agradecer você que participou. Meu filho está aqui passando atrás de mim, chegando aqui agora da academia, e desculpa, mas, enfim, me sinto muito feliz de poder pregar a palavra, ser escolhida para pregar a palavra. Obrigada, Maico, obrigada a você que nos assistiu. Norli, posso concluir aqui fazendo uma oração? Sim, faz oração, porque acho que a gente só tem 2 minutinhos, porque o Instagram ele encerra, né? Ele só te dá 1 hora e ele encerra. Mas aí você pode estar fazendo a oração, que a gente encerra na oração. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, se tem alguém nessa live, Senhor, precisando de ter os teus olhos, os olhos abertos para ver a tua glória, Deus, que o Senhor esteja abrindo. Se tem alguém, Senhor, precisando de uma cura, de depressão ou ansiedade, Deus, que o Senhor esteja curando. Se tem algum familiar, Deus, que está com Covid ou está internado, Deus, ou se está com algum câncer, Deus, que o Senhor esteja curando pela glória e honra do teu nome, do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que haja a tua cura, Deus. E se tem alguém aqui que quer te aceitar como único, suficiente Salvador, que possa fazer essa oração. Senhor Deus, meu Pai, eu te aceito, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Assim eu oro sobre a tua vida e que Deus te abençoe. Norli, gratidão pela oportunidade. Amigos, familiares, muito obrigado aí pela presença de vocês, a quem ainda não conheço. Obrigado por nos dar essa atenção, nos dar o tempo, né? Tempo é o que a gente tem mais de precioso na nossa vida, né? Obrigado por dar um pouquinho do tempo de vocês para a gente compartilhar um chamado que a gente tem. Então, eu agradeço de coração vocês terem estado aqui conosco esse tempo e que esse investimento que vocês fizeram, certamente ele não vai voltar vazio, porque aquele seu papai do céu vai estar cuidando de você e da sua família, tá bom? Um abração bem gostoso para vocês aí. Norli, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe o seu chamado, tá? E que Ele faça as suas pernas fortes, né, como diamante, tá bom? Amém. Vou encerrar aqui, pessoal. Tchau.